Olá, como vai? Tudo bem com você? É uma alegria novamente poder estar aqui compartilhando um pouco dos meus estudos com você, um pouco do que eu tenho para aquecer seu coração nessa tarde, nesse dia, trazer para você um despertar, um olhar, um abraço, um carinho, um chamar de atenção para que você possa se amar, se gostar, se ser o melhor de si mesmo. Com o nosso livro, Você é o Melhor de Deus, tá? Eu sou belo. Deus tem um plano para mim que nenhuma outra pessoa na Terra pode realizar tão bem quanto eu. Eu sou membro da realeza. Não há quem possa vencer-me se eu estiver junto a Deus. Somos levantadores de pessoas. Capítulo 8. Amado assim como você é. Você é alguém, pois é amado e importante. Deus acredita em você. Faz parte do plano divino, é sem igual o único que ele possui. Faça essa declaração e pensa nela. Ore acerca do que ele declarou. E cante esta afirmação até que você realmente creia nela. Quando assim crer, você será como dinamite. Quão bem-aventurado seria se cada pessoa que nascesse de novo pudesse ouvir esses fatos tão logo o milagre da salvação acontecesse. As palavras e ideias plantadas na mente de uma criança durante os primeiros 4 anos ou 5 anos formarão o estilo de vida e atitude daquela criança durante toda a existência. Lançando sementes no novo cristão. Quando Kariuki, o demente, foi curado e nasceu de novo durante a cruzada de Nyeri, as primeiras palavras que ele ouviram foi: Kariuki, você é bonito. E valioso para Deus e para as pessoas. O Senhor tem um plano que depende de você. Não há na terra quem possa realizá-lo tão bem. Você é o meu irmão e o meu pai e o seu pai. Deus pagou tanto por você quanto por mim. Você é tremendo, Kariuki. É membro da família real. Deus está com você, pois o destinou para o sucesso. Ninguém nunca poderá vencer você e Deus. Kariuki, você é amado e maravilhoso. Aquelas palavras formaram a vida de Kariuki. Ele imediatamente começou a compartilhar Cristo com as pessoas, pois as amava. Você está compartilhando Cristo com as pessoas? Recebeu um emprego e se tornou produtivo. Testificava a respeito de Cristo e cria que ele importante para Deus. Acreditou no sucesso e tornou-se um vitorioso assim que iniciou sua nova vida com Cristo. Não houve quem dissesse: ora, Kariuki, tenha cuidado. Você é apenas um pecador, salvo pela graça. É um verme indigno do pó. Deverá ter cuidado, senão cairá nas tentações e perderá a salvação. Precisará lembrar-se de que o diabo é forte e o enganará. Se pecar, Deus o submeterá à prova para castigá-lo. Ele colocará calamidade sobre você para julgá-lo, pois é indigno e fraco. Você é apenas um neném em Cristo e precisará permanecer humilde, esperando os problemas que lhe ensinarão a humildade. Kariuki creu que Jesus passou a habitar nele.
ministrando o testemunho por meio dele que Cristo era seu único Senhor e Mestre. E Deus, além de amá-lo, atribuía-lhe alto valor e importância. A vida de Kariuki começou a ser um estímulo para as pessoas, à medida que ele dirigia com amor a elas, ajudando-as a reconhecer Cristo, aquele que pagara o preço pela sua recuperação, valorizado no plano de Deus. Deus pagou um preço supremo por você, também o sangue e a vida do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Ele não pagaria aquele preço por um ninguém. Ele somente pagaria tal preço para quem fosse alguém. Talvez você já se tenha considerado indigno das bênçãos de Deus devido à sua vida no passado. Mas lembre-se, Jesus Cristo somente morreu para salvar os pecadores. O perdão de Deus somente é oferecido àqueles que praticam o mal. A redenção de Deus é para aqueles que estão perdidos. Jesus lhes dá as boas-vindas e o ama, assim como você está. Quando pensar a respeito do preço que Deus pagou por você, poderá dizer: devo ser importante e ter valor. Você então começará a amar a Deus que o amou. E isso fará amar aos outros. Quando assim o fizer, Deus estará operando em você. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A força de Deus em você significa o amor divino operando dentro de você. Ele é o maior poder na terra. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Quando você se valoriza, essa citação é de Filipenses 2:13, tá? Deus é o que opera em vós, todo o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Por conhecer a opinião de Deus a seu respeito, não mais desejará destruir a pessoa maravilhosa que Deus criou. Você valorizará seu corpo, coração e sua mente, tendo em vista que Ele o aceita. Você se aceita e começa a aceitar os outros. Você fala por Ele e a salvação chega até as pessoas a quem você transmite a sua mensagem. Ora, Deus e transformações maravilhosas acontecem às pessoas. Toca nos enfermos e seu poder maravilhoso os cura. Ora a Deus e a transformação maravilhosa acontecem às pessoas. Toca-nos e o seu poder os curará. O seu corpo se torna templo dele. Você está autorizado a agir em prol do Senhor, pois faz parte do plano de Deus para abençoar, curar, ajudar e levantar pessoas. É pecado atribuir alto valor àquilo que Deus valoriza? Alguém tem o direito de rebaixar aquilo que Deus estima? Quando reconhecer que está representando o Senhor, todo o seu sistema de valores e conceito de comunidade se revestirá de qualidade. Você se tornará o número 1. Deus está em você e vive através de você. Você não pode valorizar, amar, levantar os outros até que valorize e ame a si mesmo. E seja erguido por esse valor próprio. O que Deus cria é notável.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada o que foi feito se fez. João 1:3. Todas as coisas incluem você, pois ele o criou. Valorize o que Deus fez, porque as suas criações são perfeitas. Não ser aquilo que Deus projetou é desperdício. Tire de você a capa do fingimento, retire seus rótulos, sua profissão e reputação. Olhe profundamente para dentro de si e veja o quadro de um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Valorize-se e deixe que Deus se torne em e através de você tudo quanto Ele é. Então, você se tornará Deus em ação, pois Ele estará vivendo por meio de você. A nossa carne, ela só anda porque nós temos o sopro da vida dentro de nós. Esse sopro da vida se chama Deus. Nenhum de nós, seres humanos, somos maiores ou importantes do que o outro. Todos somos um. Todos igualmente somos a imagem e semelhança do Pai. Deus não é patente de ninguém. Ninguém. Cada um de nós que quer tomar a autoridade de se enxergar a imagem e semelhança do Pai. E é convidado a fazer isso. Nós somos convidados a fazer isso porque cada um de nós temos o que fazer nessa terra. Temos a nossa missão. Ainda que seja educar bem nossos filhos, ainda que seja alimentar bem nossos filhos, ainda que seja levá-los na escola, ainda que seja limpar as ruas. Já imaginou se nossas ruas não tivessem pessoas que as limpem? Já imaginou se não houvesse pessoas que plantassem, se não houvesse médicos, se não houvesse pessoas que estudam, pessoas que só projetam, pessoas que só pensam e pessoas que executam? Então, cada um de nós temos a nossa missão nessa terra. Cada um de nós viemos aqui fazer alguma coisa importante e cada coisa que nós fazemos é importante. Todas as nossas obrigações é importante. Uma dona de casa, se ela deixar de pagar as contas, se ela deixar de fazer a comida, se ela deixar de levar os filhos para a escola, se ela deixar de limpar a casa dela. Aprender a dizer, eu estou aqui em nome de Deus. Foi feito para que o Senhor vivesse em e através de mim. Somos cooperadores e compartilhamos juntos da vida. Somos vencedores, aqueles que levantam as pessoas. Nada nesse mundo me deixa mais triste de ver uma pessoa de cabeça baixa. Nada nesse mundo me deixa mais triste de ver uma mulher se achando sem valor, esperando que seu esposo olhe para ela. Tem tantas mulheres assim, gente. Tantas mulheres no mundo esperando a aprovação do esposo, que ele a ame, que ele estenda a mão, que ele fala, você é importante para mim. Filhos, quantos filhos esperando que os seus pais aprovem o que eles estão fazendo. Às vezes vai na contramão,
para chamar a atenção dos pais e os pais não os veem. Quantas pessoas rebeldes aí, querendo chamar a atenção do mundo e escolheram a forma errada de fazer isso. Quantas pessoas que querem chamar a atenção de forma errada, destoando da imagem e semelhança daquele que tudo é perfeito. Então, é preciso buscar saber o que é ser a imagem e semelhança do Pai, né? Buscar julgar menos as pessoas, estender mais as mãos para o seu semelhante, levantar o seu semelhante, porque ele é a imagem e semelhança do Pai, assim como você é. Então, é uma forma, as pessoas só vão te amar o dia que você se amar primeiro. Ninguém vai amar você se você não tiver amor próprio. Mulheres, o dia que você sentir que não precisa do seu esposo para viver, nesse dia você vai ganhar o seu esposo. Porque quando a gente começa a namorar, a gente era de famílias separadas, a gente não tinha aquela pessoa. É naquele momento que a gente começa a compartilhar com aquela pessoa os nossos sonhos, os nossos projetos, os sentimentos. A gente até pode tornar um só, os dois, né, os cônjuges, mas quando os dois querem tornar um só. Quando os dois se amam o suficiente para entender o outro, para deixar o outro ir e voltar, para deixar o outro ser o que ele veio ser nessa terra. Não é porque eu sou casada com alguém que eu vou impedi-lo de ser o que ele é. Se você não ama uma pessoa exatamente como ela é, não tente mudá-la. Não tente mudá-la. Você está com a pessoa errada. O meu direito começa quando termino do outro. Não é porque eu sou casada com alguém que eu vou transgredir os direitos da pessoa. Uma coisa que acontece com muita frequência, e até já aconteceu comigo também, quando no começo você não sabe lidar com a pessoa, e ainda tem pessoas que vivem 50 anos e isso continua acontecendo. Você quer impedir as pessoas, você quer ligar para as pessoas, você briga com as pessoas e o seu marido fala, você é louca, o seu comportamento é impulsivo, revoltado. Não é assim. Viva por você. Vai deixando de lado o que você não pode mudar. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Elas não mudam por ninguém. Só muda por alguém quem não se conhece, quem não sabe o seu valor, quem não sabe o que quer, que aí se adapta ao outro. Você não tem que se adaptar ao outro, você tem que respeitar o outro. Não é uma dentadura que você coloca é um ser humano, e você tem que respeitar.
e soltar. Solta. Quem educa os homens são as mães. A mulher, ela pode conversar. Não é seu papel educar seu esposo. Não é seu papel educar. Não é seu papel brigar. Você não pode só se tornar a louca da relação. Você é a esposa, a mãe dos filhos, a pessoa que harmoniza. O lado feminino, a fertilização, a doçura e a alegria. Não deixem matar isso dentro de você. Nós não somos as flores, né, da relação? Você está sendo as flores da relação ou espinho? Solte a necessidade de brigar, de ter razão. Nós não precisamos de razão, nós precisamos de paz para viver. Eu não quero mais razão na minha vida, eu quero paz. Seja amor.